Opa, tudo bom? Meu nome é Alan e hoje a gente vai começar a falar sobre função. Há quem diga, alguns matemáticos e pesquisadores dessa área, que função é o conceito mais importante que existe. Mas o que é uma função? Uma função é uma associação de dois conjuntos. A gente pode pensar a função como uma máquina, sabe? Que pega um valor num conjunto, aplica uma certa regra e devolve outro valor em outro conjunto. A nossa função ela é composta de três elementos principais: o domínio, o contradomínio e a regra. E uma coisa muito importante, todo elemento do domínio precisa ter um representante no contradomínio. Isso é a condição de existência para ser uma função. Todo elemento do nosso domínio tem que ter um representante no contradomínio. Mas como assim? Domínio é o conjunto onde a gente vai pegar os nossos elementos. A gente vai aplicar uma regra e vai achar representantes desse nosso domínio no contradomínio. A gente, mas será que é um conceito tão abstrato assim que a gente não consegue nem pensar? Às vezes o conceito de função ele está muito explícito na nossa vida. Como, se eu for comprar um produto, eu vou pagar mais à medida que eu for comprando mais desse produto. Então esse conceito de função ele aparece muito na vida da gente. Mas a gente sempre tem que lembrar que uma função, para ser função, todo elemento do domínio, ele necessariamente tem que ter um representante no contradomínio. Porque se isso não acontecer, não faz sentido e não é nem função. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, eu vou mostrar para vocês o porquê que acontece isso. Gente, lembra que eu falei com vocês? Então agora a gente vai ver alguns exemplos do que é que não é uma função. Vamos olhar o nosso exemplo 1. O nosso exemplo 1, segundo a nossa regra F, o x está associado ao 3, o y está associado ao 4, o z está associado ao 1 e o w não está associado a ninguém. Olha, lembra que eu falei com vocês que numa função, para ela ser função, todo elemento do domínio tem que ter um representante no contradomínio de acordo com a nossa regra, que aqui no caso eu dei o nome de f, ok? F de função. Então, aqui no nosso caso, a gente tem um elemento do domínio que não tem nenhum representante no contradomínio. Então, a gente pode afirmar com certeza que o exemplo 1 ele não é uma função. Com certeza absoluta, ele não é uma função. Por quê? Porque para ele ser uma função, eu tenho que ter que todos os meus elementos do domínio tenham um representante no contradomínio de acordo com a minha regra F. Ok? Já no exemplo 2, a gente tem aqui o nosso conjunto A, que é o domínio, e o conjunto B, que é o contradomínio. Então vamos olhar. O x, que está no meu domínio, tem um representante, que é o 2 no contradomínio, de acordo com a regra F. O y tem um representante, que é o 3. O z tem um representante, que é o 4. E o w tem um representante, que é o 1. Tudo bem? Aí você fala para mim, professor, e esse 5 aqui sobrando? Isso aqui é uma função? Eu falo para vocês que sim. A única coisa que a gente designou para ser uma função é que todos os elementos do domínio tenham representantes no contradomínio. Se sobrar algum elemento no contradomínio, não tem problema. Não tem problema mesmo. O problema é se faltar. Se faltar, não é nem função, porque se tiver menos elementos aqui do que aqui, vai dar um problema. Então, se a gente tem que todos os elementos do domínio têm representantes no contradomínio de acordo com a nossa regra F, então isso aqui a gente pode afirmar que sim, é uma função. Tudo bem? Aí, chegando aqui, eu tenho certeza que você está pensando assim, eu sei o que é função, eu sei identificar o que não é uma função, mas e aí?
E aí? E aí que a gente vai ver um negócio aqui agora, que a gente vai montar a nossa função. A gente vai começar a fazer sentido a nossa função. Ó. Então, eu dei um conjunto A, que o que é o nome do nosso conjunto A? O conjunto A é o nosso domínio, certo? E o conjunto B é o nosso contradomínio. Tudo bem? Então, contradomínio. O nosso conjunto A é o domínio, o nosso conjunto B é o contradomínio, e ele deu aqui, ó. Ele falou assim: a nossa regra vai pegar um x e levar em 2x. Ou seja, a regra dessa função é pegar um número no domínio e levar ao seu dobro no contradomínio. Então, eu vou respeitar a regra. Eu vou respeitar essa regra da função. Então, como é que ficaria o desenho desta função? O 1 é o meu elemento no domínio. Eu quero que isso seja uma função bonita. Eu quero que isso pelo menos seja uma função. Então, eu vou ter que levar ele no representante dele no contradomínio, seguindo essa regra. Então tá, vou pegar o 1. O 1 eu tenho que levar no 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou pegar o 1 e vou levar aqui no 2. Certo? O 2, eu vou pegar o 2 e vou levar no dobro dele. O dobro de 2 é 4. O 3, vou seguir o mesmo passo. Vou pegar ele e vou levar no dobro. Ok? Então, 3 vai aqui no 6. O 4, eu vou pegar ele e vou levar no dobro. Eu vou levar no 9, no 8. 8. E o 5, eu vou pegar e vou levar no dobro, que é o 10. Aí, beleza. Todos os elementos do meu domínio. Tem elemento no contradomínio? Tem representante no contradomínio? Sim. Então, isso aqui é uma função. É uma função. Aí você me pergunta, ok, professor? Tá sobrando elemento aqui no outro conjunto. Isso vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Isso aqui é uma função bem definida, bonitinha. Só que a gente pode criar um problema. Se a gente vier aqui e colocar mais um representante, o 6, por um acaso, a gente, segundo a nossa regra, a gente vai pegar o elemento do domínio e levar no contradomínio, no dobro dele, no contradomínio. Só que o dobro de 6 é 12. E eu não tenho o 12 no meu contradomínio. A partir do momento em que eu coloquei esse número, isso aqui já não vira mais uma função. Já não é uma função. Porque eu não vou ter o representante do 6 no meu contradomínio. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como restringir os domínios para que a nossa função fique bem definida, de acordo com a nossa regra, ok? Então, a gente sempre vai ver um domínio, um contradomínio, principalmente a gente vai restringir o domínio para que a nossa função seja uma função bem definida, bonita, sabe? Então, no nosso caso, para que isso aqui volte a ser uma função bonita, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 6 daqui e aí sim vira uma função. Tudo bem? Se você gostou, deixa aquele joinha e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas e compartilha com quem está em casa também para que eles possam estudar e tirar suas dúvidas, ok? Obrigado!